Bom, gente, hoje é a nossa aula número 4 da nossa oficina, caminhando já para o final. Hoje a gente vai falar sobre a segunda fase do Machado de Assis, a fase que a gente chama aí mais popularmente de Machadão, né? Quando ele já ganha uma constância assim na literatura dele. Eu coloquei aqui, como sempre, para a gente ver, olha só como que a gente já percorreu, né? Foram só 3 encontros e a gente já falou de história, de direito, de biografia dele, de controvérsias e de lacunas. Primeiros romances na aula passada, então passamos por Ressurreição, Yaya Garcia, Mão e a Luva, Helena, e hoje a gente vai falar do Machadão. Ou seja, começaremos então por um dos mais conhecidos romances dele, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. O objetivo dessa aula é conhecer esses romances, tá? E aí, como eu estava falando aqui antes da gente começar a aula, não é a gente se aprofundar em cada um, porque é impossível. É a gente tomar gosto e ficar curioso para pegar o livro e ler, e ver o quanto que Machado pode contribuir para a gente, não só enquanto pessoas, mas como profissionais também da área do direito. Eu acho que é muito importante sempre serventuários de justiça, operadores do direito, conhecerem a literatura e trabalharem com ela, literatura de ficção, né, que eu digo. E aí compreender a importância de cada um deles, dos romances dele, o que que ele trabalhou, o que que ele quis falar, por que que é tão importante até hoje a gente ler Machado. E o objetivo número 2, como da aula passada, é estabelecer essa conexão entre o romance dele, as escritas dele, o que acontecia na época e por que que é importante na atualidade. Bom, segunda fase do Machado. Eu listei aqui os romances que a gente vai falar hoje, tá? Brás Cubas, Casa Velha, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó e Memorial de Agnes. Eu coloquei Casa Velha ali, mas a gente tem uma coisinha a falar sobre ela, tá? Na verdade, tecnicamente não seria um romance, mas quis colocar ali para a gente conseguir compreender a ordem cronológica da escrita do Machado, tá? Eu vou explicar quando a gente chegar no Casa Velha. Vamos então começar com Brás Cubas. Brás Cubas talvez seja o mais importante romance do Machado. E algumas pessoas classificam, inclusive, como o mais importante da nossa literatura, porque ele inaugurou uma fase muito importante, que foi o realismo. Até então, né, até a primeira metade do século XIX, a gente tinha o romancismo, que foi o que a gente trabalhou nas literaturas primeiras ali do Machado. Então, Helena, Ressurreição. Qual seria a diferença do romantismo para o realismo? No romantismo, a gente tem um herói corajoso, valente, que cai, que morre de amores. No realismo, não. A gente já tem um herói, por vezes, problemático, que passa pelas suas dificuldades, que se abre completamente, que não tenta ser o valente, o bravo, mas tem todas aquelas suas fragilidades demonstradas. Então, se a gente for comparar, no romancismo a gente tem Iracema, aquela indígena dos lábios de mel, né? Quando a gente vai falar das heroínas dessa fase aqui do realismo, a gente já tem uma mulher que não é mais idealizada. É uma mulher vista como ela é realmente, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas características. Então, é um salto muito grande você sair daquele amor idealizado, daquele triângulo amoroso, mas que no final normalmente tudo dá certo, para a gente vir para o realismo, viver a vida como ela é, a gente vai ter percalços ao longo da literatura, da leitura da obra, e no final a gente não sabe se vai ficar tudo bem ou não. Então, esse é o realismo. E nas obras do Machado a gente tem isso muito forte. Né? Um exemplo é no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele foi lançado em folhetim, em 1880. E um ano depois, ele já foi publicado em livro, 1881. Por isso que no outro card eu coloquei 1881, ano da publicação, tá? Mas o Machado escreveu um ano antes e foi publicado ali aos poucos na Revista Brasileira. Como eu falei, a obra que é considerada um marco na literatura do realismo, né? Essa pergunta adoram fazer, né, em Enem, em prova.
E ele começa de uma forma muito inusitada. Aqui a gente já vai ver a ironia do Machado logo nas primeiras fases, porque ele vai dedicar o livro não a uma pessoa, a um amigo, a uma família. A gente vai ter um narrador que já morreu. Então, é um defunto autor. Isso a gente não tinha ainda na literatura. E ele vai falar a frase clássica que muitas pessoas sabem até de cor, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, é um livro que vai começar já com um cara morto, um narrador morto, que vai começar a contar passagens da vida dele. Então, tem um quê de autobiografia do narrador, que é o Brás Cubas, e aí, quando a gente fala em autobiografia, a gente não pode confiar muito nos fatos que ele conta, porque, na verdade, né, ele, ele tem ali uma certa intenção de falar daquele jeito. Ele vai começar da morte dele, do funeral, de quem estava lá presente, pouquíssimas pessoas. E aí Machado já começa com a ironia dele, né? Poxa, será que ele não tinha ninguém em vida para dedicar aquelas memórias? Não tinha ninguém que estava do lado dele ali no final da vida dele? Tinham, se não me engano, 11 pessoas, né? Então, Brás Cubas foi um cara que não tinha tantos amigos, não viveu grandes amores, era um cara realmente pessimista. Desde a infância dele foi muito mimado pelos pais. A gente vê toda a sociedade escravista da época no Romance do Machado, porque era de uma família abastada, tinha terras, tinha escravizados. Então ele era mimado e quando ele era criança ganhou, inclusive, como eu falei com vocês numa das nossas aulas, né, era algo que era comum, ganhou um escravizado de presente, que era o Prudêncio, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu acho que é importante a gente falar como que é feita a construção de um romance, né? E como que por vezes o autor ele muda a intenção dele antes de fazer uma publicação. O Machado de Assis, por exemplo, ele não ia colocar no começo do livro aquela dedicatória aos vermes. Ele ia fazer, na verdade, olha, uma epígrafe tirada de As You Like It do Shakespeare. Como eu falei com vocês, ele gostava muito de Shakespeare, traduzia Shakespeare, mas aí no final ele trocou. E eu achei que essa troca contribuiu muito mais para a leitura do que se ele colocasse, por exemplo, essa frase que ele colocaria, né? Não é meu intento criticar nenhum fôlego vivo, mas a mim somente, em que desfruro muitos senões. Então ele acabou trocando e virou aquela frase lá dedicatória que a gente viu. Brás Cubas, o narrador defunto, e aí eu acho muito legal a gente ver também qual é a intenção do autor. Porque a gente pode fazer uma análise da obra, mas por vezes o autor mesmo ele fala sobre ela. Poxa, por que você escreveu? Qual era a sua intenção? O que você queria fazer ali naquela obra? Ele, lá na quarta edição, ele fala o seguinte: ele pintou Brás Cubas ele pintou a si e aos outros conforme lhe pareceu melhor e mais certo. Então, o que ele já está querendo dizer aqui de dica? Olha, a gente não precisa levar em consideração tudo que aquela pessoa está falando, até porque ele tem certas intenções quando ele fala da vida dele. Né? Então, nem tudo é verdade, nem tudo aconteceu daquela forma como ele viu. Né? São dois, três lados para cada história. E aí ele fala algo que eu acho sensacional sobre o Brás Cubas, né? Ele não fala nada para não entrar na crítica de um defunto. Ou seja, ele não vai querer falar, creio eu, nada de ruim sobre o Brás Cubas, né? Afinal, ele já faleceu, então não vamos criticar as pessoas que já faleceram. Ou seja, ele faz ali, de uma forma indireta, um juízo negativo daquele personagem que ele mesmo construiu. Eu acho isso sensacional. Aqui a gente tem algumas noções, né, de como que foi construída a obra. O narrador é um defunto, que é o Brás Cubas, e ele fala isso no livro, né? A profissão do Brás Cubas é ser herdeiro. Então ele nunca precisou se preocupar com nada. Ele tinha tudo sempre de mãos beijadas, desde criança. Ele ganha o escravizado Prudêncio quando criança. Ele vai a contragosto para Coimbra se tornar um bacharel. E tem um capítulo, né? Cujo título é o Bacharel,
Ele não é o melhor advogado, muito pelo contrário, ele é mediano, né? Medíocre, como a gente fala, né? Então, ele não conquista nada ali de substancial, até porque ele não precisa se preocupar com isso. Ele tem um respaldo financeiro, né? Ele tem a herança da família dele. Ele tenta criar um emplasto, que é o emplasto Brás Cubas, para quê? Para combater ali os hipocondríacos de plantão, só que ele também não tem sucesso com isso e pior, ele acaba morrendo. Ele falece, né? Contrai pneumonia. Então tá aí a ironia também do Machado, né? Nesse ponto. Quando jovem aí, vamos falar um pouquinho dos amores dele. Ele conhece a Marcela, né? Que é uma cortesã. Ele acaba se apaixonando por ela. E aí aqui a gente já vê um toque do realismo, porque o Machado fala: Marcela o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, o que ele está querendo falar aí? Não era amor, né? Ela tinha interesse pela grana dele, né? Realismo. Ele não está idealizando aquela mulher, ele está falando como ela era, né? E por conta disso, a gente vai ver isso nos outros romances do Machado, o pai fica um pouco temeroso, né? Afinal, meu filho se apaixonou por uma cortesã, vai querer o nosso dinheiro somente, vamos mandar ele para fora, para Coimbra, né? Para tentar fazer com que ele esquecesse a Marcela, né? E dá certo, porque na verdade era só uma paixão que ele estava vivenciando e quando ele volta, né, volta bacharel com aquele título todo, né, cheio de pompa e circunstância, todo mundo feliz, né? Inclusive os escravizados, né? Chegou o doutor Braz, ele se apaixona pela Virgília. E a Virgília, ela também não é a mulher perfeita. Ela acaba se casando com o Lobo Neves, ela acaba tendo um caso com o Brás Cubas, e aí a gente percebe como que o Machado trata, na maioria dos romances dele e alguns contos, com a questão da traição, né? Principalmente sob o olhar da mulher, porque naquela época a gente viu, né, o que aconteceria com uma mulher que era considerada adúltera e o que aconteceria com o homem que era adúltero. Eram dois pesos e duas medidas. Só que eles tinham o respaldo de uma mulher que ficava lá na casa, que era a Dona Plácida, né? Onde eles se encontravam furtivamente, tiveram ali um breve romance. Virgília foi uma daquelas que ficou lá no leito de morte do Machado, então ela acompanha Machado durante a vida dele. E aí a gente tem a diferença já aqui das duas mulheres, né? Ou seja, o que que o Machado está querendo dizer? As mulheres não são todas iguais, não vamos idealizá-las, cada uma tem seus defeitos e suas qualidades. A gente tem também uma terceira mulher nesse romance, né, que foi a Eugênia. E a Eugênia, o Machado também traz a questão da ironia, mas ele traz também, de uma certa forma, a questão que agora a gente fala do anticapacitismo, né? Que ele falava, a Eugênia era linda, maravilhosa, mas era coxa, era o porém dela. Qual era o defeito dela? Era ser uma pessoa com deficiência. Então, ela foi logo descartada, de uma certa forma, né? Acabou ficando Virgília ali no coração do Brás Cubas, de certa forma também, né? Eu gosto aqui dessa fala. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, filho leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com o parate e adeus. Era assim como Machado falava com a gente às vezes, né? Não só nos jornais e nos folhetins, como também nas advertências que ele fazia nas edições dele, nos prólogos, nas epígrafes. Então ele dialoga de uma certa forma com a gente, por vezes até ao longo dos contos. Então, ele faz a gente rir ao longo dos contos de uma forma que parece que a gente está falando com ele aqui do lado, discutindo o conto que ele fez. Eu gosto muito porque no último capítulo desse livro do Brás Cubas, ele traz todos os fatos negativos que aconteceram com Brás Cubas. Então, ele fala não me casei, não deixei nenhum filho aqui nesse mundo, não fui um grande bacharel, na verdade não foi nada. Não consegui criar o meu emplasto, Brás Cubas. Então, ele rompe com o clichê do final feliz, ele traz um herói totalmente problemático em todas as suas posições ao longo da vida, desde criança até a fase adulta, até o leito de morte, e ele foge também da questão linear
porque a gente começa o livro com ele falando ali sobre um funeral. Narra algumas passagens da vida dele, de infância, adolescência, mas a gente não tem algo linear. Ele se preocupa mais em trazer os fatos, tal qual o fato aconteceu na visão dele. Isso também é importante. E aí, com essa questão do rompimento de clichê de final feliz, com aquela mulher que não é idealizada, a gente tem o realismo chegando, batendo a porta aqui da literatura brasileira. Temos também, inclusive, a questão da ironia, pessimismo e sarcasmo. Isso a gente vai ver muito nas obras do Machado. Eu gosto muito dessa edição da Edições Câmara, porque traz o hipopótamo, né, na capa, e o hipopótamo, inclusive, é trazido em uma das versões do filme, né? O que seria aquele hipopótamo que é descrito em uma das passagens do livro? Seria, na verdade, um delírio de Brás Cubas, né? E eu acho legal porque eu descobri nas pesquisas que tinha uma biografia do Machado da década de 60 e colocava no título também o hipopótamo. Nesse capítulo Delírio, esse hipopótamo ele vai recusar o pedido do Brás Cubas para entrar lá na tenda de Abraão, argumentando que estão retrocedendo o tempo. Ele está trabalhando ali com a questão de tempo e linearidade também. Isso também é muito importante. Nesse livro, a gente tem um elemento muito importante, são 160 capítulos. E aí, quando a gente pensa em 160 capítulos, nossa, é um calhamaço. Não é, porque os capítulos feitos pelo Machado eram muito pequenininhos, eram curtos. Às vezes a gente tinha 2 capítulos em uma página só. Essa também foi uma característica que o Machado incorporou na literatura. Essa capa aqui, eu acho bastante importante a gente analisar para a gente entender quem foi o Prudêncio na história e trazer alguns elementos para fazer a conexão, né? Essa capa da revista Ilustrada, aquele homem que está ali em cima com o chicote, ele existiu, era um escravista, Martinho Barros. Ele está montado nesse homem aqui, um homem negro escravizado. E ali, naquele muro ali, está escrito escravidão ou morte. Então, foi uma charge que virou capa de uma revista, uma das mais importantes da época. Essa foto aqui também é uma foto mais ou menos da época, né? Porque é do Brasil oitocentista. E a gente tem aqui uma criança em cima de uma mulher negra, provavelmente a ama dessa criança. E aí a gente vai falar do Prudêncio, né? O Prudêncio, aquela criança, aquele escravizado que foi presente dado para o Brás quando ele era criança. E aí, olha só como é que o Machado de Assis falava sobre isso. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio, eu trepava-lhe o dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia. Então, era feito aquele menino, né, desde criança, ele já compreendia como é que funcionava aquele sistema. Ele cresceu nesse sistema escravocrata, reproduzindo o que acontecia. O Machado trouxe elementos da época para essa história, né? Aquela revista anterior? A revista anterior. A foto não. A foto é posterior. Essa daqui é a foto que ilustra aquela passagem. Essa daí é do filme, do Brás Cubas, tá? Já dos anos 2000. Deixa eu ler aqui a passagem que eu acho muito importante do Brás Cubas, que ele vai falar sobre o Prudêncio e de como que é importante a gente perceber que, por vezes, as pessoas reproduzem a lógica de um sistema. Cadê aqui Brás Cubas? Ajudar a deixar aqui. Nesse capítulo aí do Vergalho, o Brás ele se espanta ao ver o Prudêncio chicoteando um negro em praça pública. Quando ele olha, ele vê que é o Prudêncio. Ele fala: caramba, o Prudêncio, negro, chicoteando outro negro em praça pública. A gente viu nas aulas passadas que isso daqui era algo que era feito realmente em praça pública,
ou então a gente tinha o calabouço para onde os negros escravizados eram levados pelos senhores, né? Essa imagem aqui é uma imagem do Debré, inclusive tem alguns livros de direito penal para falar sobre a época. Então, ele ficou chocado porque aquele seu moleque, ou seja, a propriedade dele, estava liberto e estava sendo chamado de senhor pelo outro garoto, né, que era um escravizado. E aí, eu fico muito surpresa com a eloquência realmente do Machado de falar sobre isso na época. Que ele vira e fala: logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo guiado, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir. Agora é ele que desbancava. Comprou um escravo, e ele pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Então, nesse trecho aqui é riquíssimo de fatos históricos, né, que aconteciam realmente. Aquele garoto ali, o Prudêncio, que agora era liberto, era um homem livre, ele reproduzia a lógica de um sistema que ele vivenciou, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, nos dias de hoje, sobre a questão da luta antirracista e de que é impossível, né, a gente ter a questão do racismo reverso e que pessoas negras reproduzem o racismo, é isso, né? É a reprodução de um sistema que vigorou durante muitos anos aqui. Tá? E que o Machado, em 1881, escreve. 1880, se a gente levar em conta o folhetim. Esse capítulo também eu acho que é ótimo, né? Que é o capítulo da herança, em que a gente vê como que as pessoas negras eram realmente transmitidas, né, de geração em geração e como que era feita a discussão, né? Duas pessoas negras só são tratadas pelo nome, né? Que são o Paulo e o Prudêncio. E eu acho que é muito interessante a forma como ele trata, com muita ironia nessa passagem. Ele está falando do Cotrim, que é um cara totalmente horrível e que tenta se justificar falando, não, mas ele é um ótimo pai de família, né? Ele só tem pessoas escravizadas, chicoteia eles, mas ele é um ótimo pai. Ou seja, é um horror. Ele vira e fala, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleiro do papai e o Paulo. O boleiro, não. Fico com ele e não hei de comprar outro. Bom, então eu fico com Paulo e com Prudêncio. Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos. Livre? Como seu pai arranjava essas coisas cá por casa sem dar parte a ninguém. Ou seja, o cara estava chocado e achava um absurdo que Prudêncio tinha conquistado a liberdade dele. Né? Então, de uma forma muito irônica, o Machado traz aqui nessa passagem não só o fato de que pessoas negras eram transmitidas, como também o fato de que nem sabiam o nome delas, falavam por vezes por características físicas, e também o fato de que eram realmente objetificadas. Ele falou tudo isso em 3, 4 frases aqui num diálogo em que se discutia quem ficaria com quem, né? Aqui eu coloquei também, que eu acho importante, né, as referências que eram feitas ao calabouço. Vocês, quando lerem, vão ver realmente escrito calabouço, e foi por conta do romance do Machado que eu descobri que realmente esse lugar existiu aqui. Como que é importante a gente ler realmente os livros de ficção, porque eles vão trazer informações do que acontecia na época. Tem um outro elemento de Brás Cubas, né, que o Quincas Borba aparece aqui pela primeira vez. Quincas Borba vai ganhar um outro romance ali com o nome dele. Aqui ele aparece e aí o Machado já dá para a gente elementos do que seria o humanitismo. Quincas Borba era um filósofo, ele criou aí, desenvolveu essa teoria humanitista e o Brás era discípulo do Quincas Borba, que acaba falecendo, né? Ele enlouquece e no leito de morte estava ali o Brás Cubas acompanhando isso. A gente vai falar mais do Quincas no romance lá que ele dá o título.
Casa Velha. Casa Velha, na verdade, não é um romance. Casa Velha é uma novela. Por quê? Porque é mais curtinha, não é tão grande quanto os outros romances. Então, é só questão realmente de estilo, né? Estilística é uma forma de escrita mais condensada. Eu acho que é muito curioso porque ele foi publicado nessa revista Estação, e a gente teve um resgate dele há pouco tempo, só em 1943. Lembram da Lúcia Miguel Pereira, uma das biógrafas do Machado. Ela teve o trabalho de procurar todos aqueles capítulos que foram publicados na revista Estação e juntar. Pode parecer que é uma coisa muito fácil, mas não é, porque ela precisava de todos eles de forma física. Não tinha outro registro senão aquele publicado naqueles anos. Então, ela precisou folhear e procurar todos as edições da revista Estação entre 85 e 86 para conseguir juntar tudo. Se não me engano, foram cerca de 30. Então, foi um trabalho que demorou um pouco e ela conseguiu juntar todos para conseguir publicar o Casa Velha. Ou seja, a gente só tem esse Casa Velha há pouco tempo, por isso que muitas pessoas falam que é o livro escondido do Machado de Assis, né? Porque realmente só foi publicado na Estação. Esse não tinha sido publicado em livro, como aconteceu, por exemplo, com outro, com Brás Cubas. E é legal a gente falar que a revista Estação era uma revista, digamos, elitista, né? Porque ela era voltada mais para as senhoras burguesas da sociedade. Então, ali tinha esse texto do Machado, dividido em capítulos, ao mesmo tempo tinha a moda da França, tinham diversos moldes para as damas da sociedade se inspirarem e fazerem as suas roupas. Então, percebam em que veículo midiático o Machado publicou o Casa Velha. E aí a gente não sabe, né, por que que ele publicou o Casa Velha na Estação. Será que foi para atingir esse público? Será que foi o veículo que o procurou, né? Ele conhecia ali aquele editor e o editor encomendou uma história e ele escreveu? Machado já tinha sua grande produção, ele vivia disso, e a gente não sabe qual foi a intenção que ele teve em publicar nesse veículo. Será que foi para atingir essas mulheres que já liam, eram letradas? Aqui eu coloquei a sinopse, né, do livro, e eu acho muito interessante a gente ver como que parece uma história boba, mas que por trás a gente tem elementos da história ali, da história do Brasil, né? O padre, ele quer escrever sobre o primeiro reinado. Então ele vai à casa desse ex-ministro procurar documentos. Ou seja, ele quer escrever um livro de história do que estava acontecendo ali. Ele acaba ficando íntimo da família, acaba gostando, se apaixonando pela moça, pela menina, e aí ele fica naquela, né? Não posso me apaixonar porque eu sou padre, sou um homem religioso, não posso. Então o que que ele vai fazer? Ele começa a servir de cupido para aquela menina e um outro rapaz. Só que a mãe, para variar, não vê com bons olhos aí esse enlace e ela inventa uma mentira dizendo que são irmãos, que eles não podem ficar juntos. O padre acaba descobrindo a verdade, conta, só que o casal não fica junto. Então, mais uma vez, a gente tem elementos de um romance que vai prender a gente até o final. A gente tem a mocinha, o mocinho, tem ali sempre, normalmente a mãe querendo separar, né, os dois, não quer que fiquem juntos por alguma coisa, muitas das vezes por questões sociais, né, não poderiam se casar porque um é de uma classe, outro é de outro, então não seria bom para isso, para transmissão de bens, para propriedade. E aí, mesmo sabendo a verdade, ou seja, vocês podem se casar, vocês não são irmãos, eles não ficam juntos. Aí aqui está o elemento do realismo, né? Não fica junto e acaba uma história sem um final feliz que normalmente os leitores e leitoras gostariam de ver. Né? Eu, pelo menos, quando assisto alguma comédia romântica, se o final não é assim, desse jeito legal, eu falo, ah, pô, pelo amor de Deus, né? Podia ter sido outro final. Aqui é um fato curioso que eu trouxe, que eu achei muito legal. Em 1999,
a Folha Ilustrada, a Folha de São Paulo, né, nessa sessão do Folha Ilustrada, enviou o romance do Machado para algumas editoras. Por exemplo, a Companhia das Letras recebeu, diversas receberam, se não me engano, 7 ou 8. E elas não reconheceram que era o texto do Machado Casavelho, porque de fato é um texto que é menos conhecido, né? É uma novela, foi conhecida em 1943, então em 1999 a gente não tinha muitas edições do Casavelha rolando por aí. E aí a gente pode pensar, né, e refletir, por que será que as editoras recusaram? Algumas recusaram, tá? Outras sequer responderam a proposta, né, o envio ali do material. Por que recusaram? Será que era porque estavam lendo um texto mais rebuscado e seria estranho ler alguma coisa assim nessa época? O fato é que não souberam que era do Machado de Assis, né? Então, a resposta de algumas foi obrigado, mas não. Todas recusaram e algumas sequer comentaram, sequer responderam o envio da Folha. E aí isso daí saiu na matéria, né? Eu achei bem interessante isso e faz a gente pensar, né? Acredito que não seja porque o texto seja de uma qualidade ruim. Acredito que seja realmente por questões também de estilo, né? Machado escrevia tal qual um homem no Brasil oitocentista. Deve ter sido estranho para algumas editoras pegar ali aquele texto e ler daquela forma, né? Talvez se a Folha pegasse, né, e alterasse o texto ali para colocar mais de uma forma mais moderna, ele passasse, né? Vamos para Quincas Borba, então. Quincas Borba ele foi publicado entre 86 e 91, então perceba como ele demorou mais para ser desenvolvido. É uma história que ela é rica de elementos, até porque traz uma questão que é a crítica ali ao darwinismo, então ele precisa fazer diversas explicações para a gente compreender o que ele estava falando, né? Ele é o segundo da trilogia realista machadiana, né? O primeiro foi Brás Cubas, né? Aí vem Quincas Borba com ele. John Gladson, que é um crítico de Machado importantíssimo, ele fala, analisando o livro, ele diz, olha, a intenção do Machado era falar sobre a crise política que estava acontecendo aqui no Brasil naquela época. A gente tinha monarquia e república, isso ele vai tratar num outro romance mais para frente. A gente teve a Guerra do Paraguai, a gente teve, além do Ventre Livre, chegando em 71, mas para ela chegar em 71, a gente teve toda a discussão no Congresso, que demorou longos anos. Então, ele quis trazer esses elementos do que estava passando aqui no Brasil para dentro do Quincas Borba. Essa daqui é uma das edições antigas, né, da Garnier, do Quincas Borba. E aqui eu trouxe alguns elementos do que foi esse romance e por que ele é importante, né? O Quincas Borba ele é o mentor do Pedro Rubião, tá? E o Quincas Borba ele quer apresentar essa filosofia do humanitismo para todo mundo. É uma teoria que ele inventou que se contrapõe ao positivismo e darwinismo social. Eu acho muito legal a crítica que Machado faz a isso, né? Seria uma forma dele dizer aos leitores o quanto ele era desgostoso sobre o assunto, através dos personagens que ele criava, né? E aí ele fala, olha, o Quincas Borba, como eu falei lá no Brás Cubas, ele morre na casa do Brás. O Rubião descobre que é herdeiro universal dele. E aí, eu acho muito engraçado como é que a vida vai dando voltas e o Machado consegue conectar o Brás Cubas com o Quincas Borba. O Quincas Borba morreu na casa de Brás. Brás e Quincas Borba eram amigos de longa data. Em um certo período, o Quincas Borba ficou muito mal financeiramente. Ele acaba pedindo dinheiro na rua e acaba pegando um relógio do Brás. Isso acontece no Brás Cubas. Só que aí o Quincas Borba dá a volta por cima, fica bem financeiramente. E aqui a gente já tem ele sendo o autor de uma herança que é dada ao Pedro Rubião com a seguinte condição:
né, tinha um encargo, você tem que ficar com o meu cachorro. Era isso que ele tinha que fazer para ganhar o dinheiro. E ele acaba ficando, o Rubião. O Rubião é um cara humilde, do interior de Minas Gerais, fica com aquela grana toda e o livro começa, Quincas Borba começa com ele ali na enseada de Botafogo, apreciando a vista, e aí ele volta ao passado. Percebam como, assim como o Brás Cubas, a gente tem aqui um vai e vem na história. Ela não é linear. E a gente precisa fazer a conexão, ligar os pontos do Brás Cubas com o Quincas Borbas, para a gente entender os personagens. Ele vai virar e vai falar o seguinte: olha só, você vai ganhar, você vai ficar com o meu cachorro, e ele já estava no delírio, ele enlouquece, o Quincas Borba. Acaba que o Rubião aceita, é humilde, vem para cá. Beleza. Ele encontra um casal. Esse casal, coloquei até aqui, Cristiano e Sofia, né? Eles percebem que aquele menino, né, que era um menino de todo ingênuo, tinha dinheiro, e ele meio que se apaixona pela Sofia, né? Começa a gostar dela, mesmo sabendo que a Sofia é casada com o Cristiano. E eles começam a dar corda, a alimentar isso. E aí eles ficam muito íntimos do Rubião. E aí o que que acontece? Eles passam a administrar todo o dinheiro do Rubião, porque eles percebem que ali eles vão conseguir ganhar alguma coisa, né? É, ele declara o amor pela Sofia, porque tempos depois ele vê que de fato ele está apaixonado por ela, que ele gosta dela. Ele não é correspondido, logicamente, Sofia não é aquela mulher idealizada, ela só queria o dinheiro dele, e aí ele acaba ficando louco, assim como ficou o Quincas Borba, que a gente viu no Brás Cubas, ou seja, a história está se repetindo, né? E aí é daqui desse livro que tem a frase que é conhecidíssima, que é ao vencedor as batatas, né? É uma frase que normalmente é cobrada, né, em vestibular, porque o que quer dizer isso? Essa frase é uma síntese do que seria a teoria humanitista, né? O que quer dizer? Olha, para uma pessoa ganhar, a outra tem que perder. É impossível que duas pessoas ao mesmo tempo se deem bem com a situação, né? Então é só a gente pensar no Brás Cubas, o Quincas Borba enlouqueceu, né? Morreu, louco, enfim. Quem foi que ganhou com essa situação? O Rubião, que herdou toda a herança. O que que acontece aqui? O Rubião perde o amor da Sofia. Na verdade, ele nunca ganhou, né? Quem era o vencedor ali? Era o Cristiano. Ele enlouquece. Quem vai ficar com o dinheiro? Ou seja, as pessoas nunca vão se dar bem ao mesmo tempo. Tem sempre alguém que vai perder, alguém que vai ganhar. E eu gosto demais desse trecho aqui que o Machado ele coloca de uma forma assim tão didática e trazendo um exemplo de tribos famintas e de comida e de vencedor e perdedor que eu acho que vale muito a pena a gente ler aqui e refletir sobre isso, sobre a chamada teoria humanitista. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais feitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, isso é perfeito. O que ele está falando aqui? Olha só, tem duas tribos, elas estão atrás dessa comida. Não dá para dividir. Não dá para as duas serem vencedoras. Uma vai ter que ganhar e a outra vai ter que perder. Essa daqui é a síntese do que seria a teoria humanitista. Quem vence, ao vencedor as batatas. Ganha o alimento, fica por cima. O perdedor não.
ódio ou compaixão daquela pessoa que venceu. Aqui eu coloquei um pouquinho da explicação mesmo, olha, o sentido da expressão, que foi sintetizado no romance. Aqui eu gosto muito da gente trabalhar um pouquinho sobre o Rubião, né? Porque ele recebe a herança, vem para cá para o Rio e ele acha realmente que ele vai se dar bem, que tudo vai dar certo, ele vai se fartar das coisas boas da vida. Só que ele não é, leva em consideração que ele estava ali falando tanto sobre ele com aquele casal, com o Cristiano e com a Sofia, que ele começa a dar elementos da pessoa que ele era. Ele era uma pessoa imatura, inexperiente, que veio de uma cidade pequena. Os outros dois perceberam isso, sábias raposas, e começaram a ficar perto dele. Ou seja, quem é que ia tirar proveito dessa situação, segundo a teoria humanitista? Esse casal, o Cristiano e a Sofia. O Rubião acaba confiando a ele lá a fortuna dele e ele não vai desvendar o enigma, né, da teoria humanitista, né, do vencedor às batatas. E aí ele vai ficar sozinho, vai enlouquecer, não vai ter nada ali a acrescentar. Mais um romance que termina com um final, um desfecho, primeiro que inesperado, porque ele vai ter um final que o seu tutor lá, o seu mentor teve, né, o Quincas Borba. A gente não esperava por isso, né? Mais uma vez a gente vai ter um casal, né, o Cristiano e a Sofia, que vai se aproveitar de uma certa forma daquele homem e que vai acabar ganhando tudo. Aqui a gente está no Dom Casmurro, né? O Dom Casmurro, ele talvez seja o romance mais conhecido do Machado de Assis. Teve diversas adaptações, e até uma releitura que eu acho muito legal. Se não me engano, acho que é de 2003, e é com a Maria Fernanda Cândido, com o Marcos Palmeira. O nome é Dom, bem legal, porque ele traz para a nossa época, né, para os dias atuais, a história do Dom Casmurro. Então a gente não vai ter um romance de época retratado agora, né? Como a gente vê, por exemplo, com Jane Austen e afins. Não, a gente pega aquela história do Machado, dá uma nova roupagem e adapta para os dias atuais. Então fica muito legal. Isso aconteceu também com o Shakespeare e Otelo, por exemplo, né? A gente tem diversas releituras de Shakespeare, não só do Otelo. A Megera Domada também tem, por exemplo, aquele filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, é uma releitura, né? Então, traz aqueles elementos da história para a nossa realidade agora, atual, para ficar uma coisa mais moderna e até palpável, né? Então, ele é publicado em 1899 e para muitas pessoas é o maior romance brasileiro. Eu acho engraçado, porque eu falei isso do Brás Cubas, né? Então, a gente vê como Machado de Assis, ele era tão grandioso que tem dois romances aí dele que disputam aí essa categoria de maior romance brasileiro entre os críticos literários, né? E aí, eu acho muito curioso porque Dom Casmurro, ele fica naquela eterna frase, né? Mas ela traiu ou não traiu? Essa seria a síntese do que seria o Dom Casmurro, né? Eu acho que é curioso porque ela reduz muito o que é a obra, né? A gente fica muito preso a, nossa, mas a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Será que ela de fato fez isso? Acho que não. E por que que a gente tem isso hoje, né? Por muito tempo, acreditava-se de fato que a Capitu ela tinha traído o Bentinho. E a gente precisa levar em consideração que quem é o narrador é o Bento Santiago. Só que algo que para a gente parece muito óbvio agora, né, na época, não era. Então eu trouxe aqui essa mulher aqui, que foi a Helen Caldwell. Ela, em 1970, escreveu um livro chamado O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. E foi a partir dessa obra que as pessoas começaram a ver a Capitu com outros olhos. Porque até então a Capitu ela era adúltera. Então, precisou essa mulher fazer um estudo muito legal sobre a obra, fazendo uma comparação muito pertinente com Otelo para a gente mudar essa chave aqui. E para ela, olha, Dom Casmurro é a obra-prima do Machado.
a estrela mais brilhante da galáxia da literatura brasileira. A Helen já morreu, né? Mas ela foi uma grande estudiosa também do Machado, então ela trouxe esses elementos que eu acho muito interessantes. Quem tiver interesse em ler esse livro, vale muito a pena. Essas adaptações eu já falei, a do Dom, que é a mais recente, e olha só o contraste, né? Em 1968, a gente teve a adaptação tal qual era o romance realmente, né? Então era de época, e quem fazia os dois eram dois grandes atores, né? Raul Cortez e o Otton Bastos. Eu acho que esse roteiro que é aquele que eu te falei. Né? Ah, foi esse? Já falei Ah, o Capitu? É. Capitu. Bom, aqui eu coloco um pouquinho dos personagens, né? A gente tem Capitu, Bentinho, o Escobar, Dona Glória, tem os filhos também, né? A Capitolina e o Ezequiel. E aí a pergunta era essa, né? Aqui eu coloquei uma estampa até de uma camisa, para vocês verem como é que Machado é pop, né? É popular. Essa questão da traição da Capitu, ela até vende roupa, né? Olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada. E aí a gente começa a comprar essa ideia que é vendida para a gente ao longo do livro, né? De que a Capitu, ela era, meu Deus do céu, o diabo na terra. Quem fala isso aqui, olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada, era o José Dias, o agregado. Então, a gente tem ali um elemento que é do Otelo, né? Que seria o Iago, né? O cara que está ali, ó, instigando o Bentinho, né? E aí o Bentinho, desde pequeno, porque ele conhece a Capitu muito novo, com 14, 15 anos, ele já demonstra que ele tem um ciúme além daquela coisa que é, eu diria, aceitável, né? Ele controla, ele quer ficar perto, é uma obsessão realmente. A mãe queria que ele fosse padre, então ele vai para um seminário. Ele fica separado da Capitu. E é lá que ele conhece o Escobar. Eles se tornam amigos, grandes amigos. É, a- os dois se casam, né? A Capitu e o Bento. E o Ezequiel se casa também. Eles saem em casal, né? Aí ele começa, a Capitu fica grávida, a outra menina também fica grávida, por isso que colocam esses nomes que eu acho também muito sugestivos, né, de Ezequiel e de Capitolina. E aí o Bento começa a ficar desconfiado porque ele vê algumas semelhanças do Ezequiel com o Escobar, né? E eu acho que é bem interessante porque tem algumas capas de livro que tentam nos induzir a realmente adultério da Capitu, né? Então tem capas que colocam o menino parecido com o Escobar, né? Olhando no espelho, o outro olhando desconfiado. Então a própria editora, por vezes, nos faz ir para esse caminho, né? Sem que a gente perceba que a gente está lendo toda a narrativa do Bento, né? O Escobar ele acaba morrendo, ele é um exímio nadador e morre afogado, e isso não faz com que o Bento deixe para lá o assunto, ele fica com aquilo de que o menino pode ser realmente filho do Escobar, ele tenta matar o menino, e aí aqui a gente tem um elemento muito forte do Otelo, né, que esgana lá a Desdémona, a gente tem aqui esse elemento, a Capitu chega na hora, eles acabam viajando, a Capitu morre no exterior, e aí esse menino tenta se reconciliar com o pai, mas o pai não consegue. Então, vejam, ele morre só por conta disso, por conta de uma desconfiança. Não há nenhuma prova no livro inteiro de que houve de fato uma traição. Há no máximo indícios. Eu nem considero indícios porque são, por exemplo, é, instigações do José Dias, o ciúme excessivo do Bento. Então, por que que por anos a fio todo mundo pensava que a Capitu traiu o Bentinho? Então, o mais importante desse livro não é a gente saber a resposta, houve ou não uma traição. É a gente questionar a moralidade da época, é a gente questionar como que uma mulher
pode ser considerada adúltera tão somente pela palavra de uma outra pessoa, tão somente pelas induções do José Dias, que incutia isso na mente do Bento, e de como que a gente precisou de um estudo de uma mulher que veio de fora, na década de 60, para todo mundo começar a despertar sobre esse assunto. Então, percebam como que essa virada de chave foi importante, né? Até para redimir a Capitu, né? Talvez a Capitu, por exemplo, a Capitu não teve a presunção de inocência, né? Ela foi considerada culpada antes de um julgamento. Ela foi, tudo bem, ela que foi, ela escolheu ir para o exterior, mas será que foi realmente uma escolha? Ela não teria condição de ficar aqui com o marido dela naquele ciúme obsessivo e que não tratava nem bem o menino, né, que já tinha até tentado matá-lo. Como é que ela vai ficar num clima desse? Então ela foi para fora com o filho. Essa daqui é a Helen Caldwell, que foi que fez o estudo, né? Faleceu na década de 80. E o livro é aquele ali, como eu falei, que é o Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Agora a gente vai para Esaú e Jacó. Esaú e Jacó ele foi publicado em 1904. Lembram-se o que aconteceu em 1904, né? A Carolina faleceu, mulher do Machado. Então, esse daqui o nome seria o último, e aí, segundo algumas pessoas, tá? Seria o último porque Machado pensava que seria seu último romance. Só que será que é por isso? Porque, na verdade, Esaú e Jacó a gente tem diversos capítulos do Aires, do conselheiro Aires, com nomes, e o último dos capítulos de Memórias era chamado Último. Então, eu não sei se é porque o último seria o último romance do Machado, ou se era o último por conta dessa cronologia dos escritos do Aires, tá? Ele se baseou nessa história bíblica de Esaú e Jacó, então, mais uma vez, a gente tem um elemento religioso nas escritas do Machado. Como eu falei com vocês, Machado, ele não tinha religião, só que ele lia a Bíblia e aí ele colocava alguns elementos na história deles. E no conto, por exemplo, que a gente vai ver na aula que vem, foi referência para o romance. Na história do Esaú e Jacó, a gente tem dois irmãos, né, na história bíblica, dois irmãos que brigam desde que estão no ventre da mãe. Eles não se entendem. E aí isso fica pior quando o pai e a mãe meio que escolhem o filho favorito. Eles brigam entre eles, não conseguem se reconciliar, há uma certa disputa, e só no final há a chamada redenção, eles se reconciliam e fica tudo bem. Só que no romance do Machado não fica tudo bem. Não há um final feliz para os dois irmãos, eles não se unem novamente. Aqui eu coloquei uma capa, porque às vezes pela capa a gente consegue perceber elementos ali da história, né? A gente tem dois homens, né, que são idênticos, ou seja, são os irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, só que aqui é Pedro e Paulo, né? E a gente tem uma moça aqui na frente. Quem seria? Provavelmente a moça que, na verdade, os dois gostariam de namorar, de casar, enfim. Será que é isso? Vamos ver. O Pedro, olha só, ele cursa medicina e ele é monarquista. O Paulo, ele cursa direito e é republicano. Eles não têm nada em comum, né? E isso acontecia naquela época, né? Você tinha essa questão monarquia versus república muito forte, porque a gente estava quase já realmente chegando na República em 1889. O único ponto em comum dos dois era a abolição. Então, Machado já traz esse elemento novamente aí sobre a abolição dos escravos. Só que, qual era a diferença? O ponto era em comum, eles queriam a abolição, mas por motivos diferentes. A monarquia queria por um motivo e a república por outro. E ele deixa isso de uma forma bem expressa. Os irmãos se apaixonam pela Flora e toda a história vai ser contada pelo comandante Ares, como eu falei, através das memórias lá deles que é encontrada, né? O Aires, ele amava a Natividade. A Natividade é a mãe dos dois, do Pedro e do Paulo. Então, ele ama essa mulher, mas o Aires não é correspondido.
Então, é mais um personagem do Machado que é narrador, que termina só, como vocês vão ver no último romance do Machado, que, por vezes, gosta de uma mulher que não é idealizada, a Natividade também não é, que a gente está no realismo, só que ele espera que eles fiquem juntos, o que não acontece. Mais uma vez. E aí aqui, olha, logo no início do Isaú Jacó, a gente tem a questão da Natividade subindo o morro para se aconselhar com uma cabocla. Eu acho legal o Machado de Assis trazer esse elemento da religião, porque ele coloca o nome do romance de Esaú Jacó, ele tira da Bíblia. Só que ele traz um elemento de uma religião de matriz africana no livro, logo no começo, né? Ela sobe o morro para se aconselhar com uma cabocla. E aí, o que que ele faz? Elementos de religiões de matriz africana, que eram referidas naquela época como de baixo espiritismo, perseguidas pelo Estado. Então, ele traz esse elemento em 1904, coisas que a gente ainda precisa discutir até hoje. Eu trouxe aqui uma foto da mãe Bernadette, foi um fato que aconteceu agora, né? Ela foi executada com 12 tiros no rosto, né? Entraram no terreiro onde ela morava, né? Ela era ativista de direitos humanos e ela morreu, né? Na verdade, foi executada. Poucos anos antes, seu filho morreu dessa mesma forma, foi também executado. Então, a questão do racismo religioso que a gente tinha em 1904, 1800 e tanto, a gente ainda tem até hoje. Então, essa obra do Machado, ela ainda é muito atual. A gente pode trabalhar com ela. Aqui eu acho muito legal porque é um manuscrito, né, de um dos capítulos. Então, eu trouxe aqui para a gente ver a letra dele, como eu falei na aula passada, né? Não era uma letra muito fácil de compreender, mas também não era muito ruim, não. Não era a letra que a gente chama de médico, né? Mas é fácil. E aqui eu gosto muito dessa crítica que o Michael Wood fala do Machado. A Machado nos convida a pensar não apenas nas escolhas que fazemos, mas também sobre a própria possibilidade de escolha, sobre aqueles momentos em que, a despeito de todas as aparências de liberdade, não sabemos exatamente quão livres somos. Caramba, isso aqui a gente pode transportar para muita coisa, né? A questão da liberdade, né? Não necessariamente a liberdade com relação à abolição, né? Mas a liberdade que as mulheres tinham na época, né? Uma falsa sensação de liberdade, a liberdade que não se tinha, por exemplo, na monarquia, e aí tentava-se fazer com a república de uma forma diferente, de como que é importante a gente ter liberdade de religião, de crença. Então, é algo muito amplo, né? Essa crítica do Michael, que abarca praticamente todos os temas que o Machado foi tratando ao longo das obras dele, né? Então, eu gostei dessa crítica, achei legal colocar aqui para vocês, para a gente refletir junto. E aí, a gente chega no Memorial de Aires, que é o último dele, tá? Esse foi o último romance, e ele conseguiu ver publicado, porque foi publicado meses antes dele falecer, em 1908. E aí, olha só, ele falou isso. Não sei se terei tempo de dar forma e termo a um livro que medito e esboço. Se puder, será certamente o último. Aqui ele já está muito depressivo e a gente vai ver isso na escrita do Memorial de Aires, né? De como que, tudo bem que a gente já tinha esse pessimismo de Machado nas outras obras, mas aqui está muito mais profundo, né? Ele vai usar o Aires, que foi um dos personagens de Esaú Jacó, para ser o protagonista dessa história. Afinal, são os diários do Aires de 1888 a 1889. Ou seja, a gente vai ver a transição da monarquia para a república. A gente vai ver a transição do regime escravista para um regime de trabalho, de proletariado, né, de pago. O conselheiro Aires já está idoso, aposentado e sozinho, mais uma vez, né? Uma pessoa amargurada, triste, no final dos dias. Ele vai escrever para ocupar o tempo. E nesses escritos, a gente vai ver esses personagens aqui. O casal Aguiar e Dona Carmo, que já estão juntos ali há 25 anos, e o casal Tristão e Fidélia.
Esses são os personagens que são as pessoas com quem ele convivia na época. E através dessas 4 pessoas aqui, ele vai contar a história do Brasil. Então, para mim, é um dos livros mais ricos do Machado em termos de conteúdo histórico, porque ele vai falar muito sobre o que acontecia no Congresso, né, Senado, vai falar sobre essa transição de monarquia e república, vai falar sobre a abolição, o que aconteceu, né? E aí aqui eu trouxe um trecho que acontecia também muito na época, né? A gente já estava no embate de abolição, de rompimento do sistema escravista. O que a gente podia fazer? Né? O que eu vou fazer com aquelas pessoas escravizadas? Muitos senhores, meses antes, começavam a alforriar logo os escravizados. E ele colocou isso já, ele registrou. Lá se foi o barão com a alforria dos escravos na mala. Talvez tenha ouvido alguma coisa da resolução do governo. Dizem que, abertas as câmaras, aparecerá um projeto de lei. Venha, que é tempo. Ainda me lembro do que lia lá fora, a nosso respeito, por ocasião da famosa proclamação de Lincoln. Eu, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da América, mais de um jornal fez alusão nominal ao Brasil, dizendo que restava agora que um povo cristão e último imitasse aquele e acabasse também com seus escravos. Espero que hoje nos louvem, ainda que tardiamente, é a liberdade, como queriam a SUS conjurados de Tiradentes. Então, aqui ele traz elementos do que aconteceu aqui no Brasil, essa euforia muito tardia, que não era nem um pouco benevolente, porque às vezes alforriava-se pessoas que já tinham uma certa idade e aí realmente não eram mais produtivas. A gente tinha a questão dos Estados Unidos, né, que já tinha realmente feito esse processo depois da Guerra de Secessão, 1861 a 1865, e a gente tem a questão de sermos os últimos, né, a abolir a escravidão. Venha que é tempo, olha, está só esperando o Brasil, já está muito tarde. Então, ele coloca, através das palavras do Aires, dos escritos do Aires, o que estava acontecendo ali naquela época. E aí a gente termina esse encontro de hoje com uma frase que eu gosto muito do Machado, que eu trouxe aqui para vocês. Espera aí. São tantas as dele que para eu escolher uma é difícil, né? Mas eu gosto quando ele fala, cadê? A questão do destino. Essa daqui, olha, é uma frase que ele coloca no Brás Cubas. Só que é uma frase que ela poderia muito bem se adaptar não só aos outros livros dele, porque a gente tinha personagens com falhas de caráter, mas também a nossa vida. Ele fala, essas camadas de caráter que a vida altera, conserva ou dissolve conforme a resistência delas. Ele está falando aqui de pessoas que, por vezes, se fazem de algo que, na verdade, não são. Né? Que tem aquele verniz e que aí, quando a gente convive mais, a gente vê que não é bem assim. Né? E isso a gente pode adaptar muito bem para a nossa realidade. Né? Mas eu queria falar esse aqui, do destino. Ó. O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra. Isso é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e outros objetos e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo. Uma trovoada, um carro, um tiro. Ele sempre brinca, né, com essa questão do destino. E quando ele vai falar de Esaú e Jacó, e do Memorial de Aires, através do Aires, ele vai falar: Aires suspirou em segredo, curvou a cabeça ao destino. Não se luta contra ele. O melhor é deixar que pegue pelos cabelos e nos arraste até onde queira, alçar-nos ou despenhar-nos. Então, será que realmente, né, nas palavras aqui, né, traduzindo, a gente teria o livre-arbítrio ou já estaríamos todos designados a viver de tal maneira? Né? Eu acho que ele traz para a gente reflexões que a gente pode trabalhar ainda até hoje através das personagens. E o Aires, por exemplo, para mim é uma das mais fortes. Ele vai aparecer no Esaú e Jacó, ele vai aparecer no Aires, né, no Memorial de Aires, trazendo narrativas muito contundentes e reflexões como essa, que eu acho que são essenciais. Se vocês lerem depois, né, façam os devidos sublinhados, porque vale muito a pena a gente refletir.
Ele traz reflexões sobre a vida, consciência, caráter das pessoas, amor, alma, tudo isso que a gente vai trabalhar também nos contos, na aula que vem. Eu queria deixar aqui os contos que a gente vai trabalhar, tá? Para quem também está assistindo online, eu selecionei 10 contos, tá? 10 contos que com certeza nós vamos trabalhar. E se a gente tiver mais tempo, eu trago outros sem problema nenhum. Mas esses do Machado de Assis são fundamentais, tá? Mariana, Pai contra Mãe, O Caso da Vara, Missa do Galo, A Igreja do Diabo, O Relógio de Ouro, O Espelho, Teoria do Medalhão, A Cartomante e O Alienista. Tá bom? Essas vão ser as análises da nossa aula que vem, que vai ser a nossa última aula, o nosso último encontro, encontro de contos, tá? Esses 10 são fundamentais para a gente conhecer Machado de Assis. Beleza? Machado de Assis contista, tá? Então a gente se vê na aula que vem. Bom dia para todo mundo. Tem alguma pergunta? Não sei se o pessoal de lá tem, né? Mas acho que também eu não consigo, né? Consigo responder. Eu nem recebi. Nessa questão do Dom Casmurro, tem uma parte quando o Ezequiel volta de fora, que ele está narrando, né, o Bentinho. Mas ele mesmo enfraquece a tese dele quando ele reconhece assim, características físicas do Escobar. Mas ele depois ele diz, mas se o José Dias, que já estava morto, né, o José Dias, mas se José Dias estivesse aqui, ele veria inteiramente características parecidas comigo. Eu falei, poxa, ele já está enfraquecendo a tese da traição aí. Ele se deixa muito influenciar pelo José Dias. Muito. Né? E aí, quando ele fala olhos de ressaca, né? A gente não se esquece dessa descrição da Capitu, né? Olhos de ressaca. E aí ele fala que é como se ela fosse o mar, né? O mar revolto, né? Não dá para confiar nela. E é uma reflexão para a gente ter cuidado com os José Dias da vida. Porque quanto mal ele pode nos causar. É isso. E para a gente não se deixar levar também com as nossas primeiras impressões, talvez, né? Ou com coincidências, né? São coisas que ele fala, né, do menino e do Escobar, né, que eu fico assim, gente, caramba, como é que você vai, né, desconfiando da pessoa que você convive desde os 14 anos, porque o José Dias está falando que ela é assim, né? Você não sabe qual é a intenção dele, né? Da figura do agregado também, né, que ele traz mais uma vez também, né? Esse elemento, acho que é bem interessante. Ele sempre, quase sempre, em todos os romances dele, tem essa figura, né, do agregado. O interesse do José Dias era morar fora, né, na Europa, né? Que é ascender, né? Socialmente. Professora, Oi. é o André aqui do online. Oi. Vilma Ramos está agradecendo pela brilhante aula e a Marlise está elogiando excelente exposição, excelente exposição. Muito obrigado. Também está agradecendo. Obrigada.